e 2. Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje eu vim fazer aqui mais um vídeo nesse lugar aqui todo aberto, gente, aqui fora, né? Nessa área aqui da minha casa. Vim trazer mais esse conteúdo pra vocês, né? Pra partilhar com vocês um pouco mais sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida. Curiosidades, né? Curiosidades importantes, né? Sobre a vida de quem tem pessoas com transtorno do espectro autista, gente. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que nós somos uma família, né? Eu tenho 2 filhos, meu esposo, e nós, assim como toda família, a gente constitui uma realidade de uma rotina diária comum, como toda família, a gente quer acordar, fazer as higienes básicas, né? Cuidar da vida, cuidar da comida, cuidar da casa, tudo isso faz parte da rotina diária de qualquer família, gente. Então, para quem também tem criança ou pessoa com transtorno, gente, essa é a rotina diária, gente, passa por tudo isso. Então, né? Uma das curiosidades mais básicas, como é que a pessoa vive que tem pessoa PCD em casa, pessoa com um transtorno. A gente passa por essa realidade da normalidade da vida, né, gente? Que é cuidar de si, né, cuidar das higienes básicas, né? Mas o processo de viver tudo isso, com certeza, que é o diferencial que vai tornar o seu dia mais tranquilo, a sua vida e a sua saúde mental, com certeza, mais leve, gente. O processo de viver tudo isso. Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui nesse conteúdo de hoje, gente. Muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Ana, né? E eu estou muito feliz aqui no canal com os inscritos que cada dia chega mais. Nesses últimos quase 8 meses de canal aqui no YouTube, eu estou muito contente, muito feliz. A gente caminha nessa jornada, nesse processo, né, da monetização, né? Correndo aí nessa jornada das 4.000 horas, gente. Então, pra você que não conhece aqui o canal, eu tenho mais outros 2 vídeos aqui que falam sobre PCDs aqui no canal, que você pode estar dando uma olhada. Como é que é a nossa vida, como é que é ter filhos, né, com PCD. O que é o PCD, gente? Então, pra você que não conhece ainda, pra você que tem essa dúvida, para você que tem interesse sobre saber sobre isso, gente, e que é muito importante, hoje eu acredito que é muito importante, é fundamental a gente ter essa informação, esse conhecimento, porque cada dia mais surge mais diagnóstico, surge mais, né, relato de pessoas descobrindo aí, né, gente, diagnóstico, e a convivência diária é muito importante. Então, para você que gostaria de ter esse conteúdo em mãos, você vai encontrar aqui no canal, gente. É só você dar uma olhada nos nossos outros vídeos aqui no canal, e eu agradeço desde já, de coração a você, gente. Então, muito bem-vindo, vamos lá para o nosso conteúdo. Muito obrigado, gente. Então é isso aí, gente. Eu tenho 2 meninos, né, com transtorno do espectro autista. E, gente, o transtorno do espectro autista, ele é o autismo. Ele é uma deficiência oculta, gente, oculta, que não é uma deficiência visível, né, que as pessoas estão ali para ver, gente. Existem muitas pessoas que têm a deficiência de não ouvir também, né, gente, que é o surdo, também é uma deficiência oculta. A pessoa não sabe, né, e aí a pessoa tem uma vida normal, a pessoa fala assim, nossa, mas nem parece, né, porque, gente, a pessoa é uma pessoa normal, mas ela tem problema de audição. Então ela não escuta, então ela também é uma pessoa PCD, ela tem, né, esse problema de não ouvir, né, ela é surda, então ela é uma pessoa PCD porque ela não escuta, ela tem esse problema. E aí também, gente, de falar, né, falar. Então a pessoa que não fala, às vezes é surdo e mudo, e aí ele fala através de gestos. Gente, olha, eu acho muito lindo a linguagem de Libras, mas infelizmente eu ainda não aprendi, né, mas eu penso de no futuro me especializar, ter uma condição, e também não tempo, porque hoje eu não tenho tempo, né, eu tenho vontade, mas não tenho tempo de aprender mais sobre Libras, né, para poder estar falando, né, porque, né, aqui meu filho pequeno, ele não era não verbal, então ele falava muito através de imagens, figura para nós, fazendo gesto, e isso deu sinal pra gente da dificuldade que ele tinha de falar. E quando era pequeno, que tinha 1 ano, 2 anos, que falava meio que inglês, enrolado, assim, tudo diferente, a gente achava aquilo muito bonito, né, porque é pequenininho, né, admirando, nossa, sabe falar inglês, sabe, que lindo que ele fala. Então, assim, a gente não se ligou muito, né, para essa questão de ser não verbal. Mas aí só quando descobri o diagnóstico do autismo foi que eu pude também, gente, entender que ele era uma criança não verbal, né? E isso aí já estava lá na frente, depois dos 5 anos dele, né? Que eu entendi que ele era uma criança não verbal. Então, assim, o processo da identificação desse problema da fala, né? De não saber falar, ele tinha 1 ano, 2 anos, ele passa por muitas realidades dentro da família. Ele não conseguia falar, ele não dormia, ele também, por não se conseguir se comunicar com a gente dentro de casa, dentro da família, ele tinha muita agressividade, ele era muito agitado. E daí foi então que ele começou a fazer o uso do Risperidona, gente. O Risperidona, gente, ele foi uma medicação que eu falei pra vocês, que ele ajudou bastante, né? O Risperidona, ele melhora o comportamento da criança, mas ele não melhora só o comportamento, ele não foca, ele trata de muitas outras coisas que aí viabilizam o comportamento também.
Por isso, com o Respiridona ele passou a dormir melhor, com o Respiridona ele passou a se alimentar. Então a falta do sono, a falta da alimentação, gente, fazia com que ele era uma criança mais agitada. E aí, por ser mais agitado, ele não conseguia também fazer essa comunicação com a gente. E daí, então, por isso que o tratamento, né, a intervenção, foi aos 2 anos de idade, com essa intervenção, com esse tratamento, ele teve uma vamos dizer, gente, a nossa vida, né, ele teve um aspecto de vida melhor, foi melhorando muito a terapia, a gente começou a ter mais esse entendimento da fala dele, ele começou a soltar também a fala, né, a vozinha dele, e daí a gente entendendo a realidade, né, do aspecto, porque em si, aquela criança pequena, brincando, normal ali, que não tinha uma aparência física de PCD nenhuma, a gente não entendia aquela dificuldade, a gente não sabia, né, assim, que era uma deficiência, né, então assim, ele foi não verbal até os 5 anos de idade, e depois dos 5 anos, com a intervenção, com a medicação, né, com o tratamento, ele começou a falar. Hoje ele fala e está no processo ainda de terapias com a fonoaudiólogo, fazendo vários exercícios de articulação da língua, né? Articulação da fala, precisa ainda dessa intervenção por muito mais tempo, gente. Porque ainda não pode se dizer que ele está totalmente, né? Assim, com a comunicação dele perfeita. Ele tem uma comunicação hoje muito boa, mas ainda não é uma comunicação muito clara, né? Uma comunicação muito clara. Ainda a gente passa a estar dentro desse processo com ele dentro de casa, né? Da gente estar entendendo a voz dele, entendendo a fala dele. Isso daí, gente, é muito importante e ajuda muito a gente ter criança dentro de casa no aspecto autista, ajuda muito no relacionamento dentro da família e na qualidade da família, qualidade de vida, gente, da família. Então, é uma coisa que é muito importante, é a gente olhar para isso. Se você tem uma pessoa PCD em casa, se você tem uma pessoa com transtorno em casa, se a pessoa não fala, se a pessoa não escuta, é muito importante a ajuda médica, é muito importante a medicação, gente, para que a família tenha essa qualidade de vida, né, esse aspecto de vida melhor. E que também, gente, viabiliza também ali ó, o relacionamento, entendeu? Então, assim, a curiosidade, como é viver com uma criança que ela não é não verbal? Como que a gente faz? Como que é o dia a dia? Gente, a gente precisa estar pronto, mas a gente nunca está pronto. A gente nunca está pronto. Durante o dia, a gente vai vivenciando muitas coisas, mas desde o momento que a gente tem essa realidade, abraça essa realidade, acolhe essa realidade e busca, já como eu falei, através do médico, através da medicação, através da terapia, a gente tem uma qualidade de vida melhor, entendeu? Então a gente começa a ter mais paciência, a gente começa a entender, entendeu? Porque aquela criança está agitada, entendeu? Então a gente começa a estimular também, né, a fala, através do convívio ali, conversando, estimulando, estando pertinhos, entendeu, gente? É muito importante isso. Então quero dizer para vocês que não é fácil viver com pessoas PCDs que não falam, não é. Então, assim, é muito cansativo, é muito exausto. A gente tem a nossa rotina diária, a gente tem muitas coisas da casa para fazer. Nós temos muito trabalho, temos quem trabalha fora, é verdade. É muito exausto. Mas quando a gente faz o esforço, quando a gente se dedica, tudo isso muda, gente. Tudo isso melhora a qualidade de vida da família. E aí, gente, quando a gente pensa que aquela pessoa ela depende de nós, aquela pessoa, aquele PCD, nós temos responsabilidade, mas também tem um vínculo de amor, gente, é gigante. A gente não pode deixar uma pessoa PCD, que é da nossa família, jogado, largado, só porque ele tem esse transtorno, só porque ele tem essa dificuldade de vida. A gente não pode fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Isso é a coisa mais horrível do mundo que eu acho, né? Dói no meu coração de mãe ver uma realidade dessa. Então a gente não pode fazer isso, deixar de lado a pessoa PCD por conta da dificuldade dele. Então, gente, conviver com uma pessoa que não fala, é essa a realidade, gente. E aí eu quero dizer pra vocês, o meu outro filho mais velho, Kaique, ele também tem uma dificuldade muito grande. Ele fala tudo, não teve dificuldade de falar, né? Mas mesmo assim, ele tem dificuldade na comunicação, entendeu? Ele é um PCD, ele também tem um autismo, mas a dificuldade da comunicação dele é que ele não consegue se expressar. Ele sabe falar, mas não consegue se expressar. O cérebro dele, além dele ter autismo, tem uma lesão, também o cérebro dele dificulta o processamento da fala e o processamento dele responder. Às vezes a gente pergunta uma coisa, ele demora, entendeu? Para responder, entendeu? Ou às vezes ele quer falar, demora para organizar aquela palavra, organizar aquela frase, organizar aquele pensamento para falar pra gente. Então, gente, existe N dificuldade, diferente dificuldade da pessoa que não fala, da pessoa PCD que tem dificuldade de falar, entendeu? Então, assim, não vamos julgar as pessoas PCD porque não tem uma aparência de PCDs, né? E não é difícil conviver com elas, gente. Desde quando a gente se dedica, a gente se interessa, a gente corre atrás. Não é difícil, gente, de maneira alguma. Desde quando a gente tem que ter o interesse de correr atrás. Então, gente, é isso. E é super normal conviver com eles, né? Eles falam, né? Eu vou até estar deixando aqui pra vocês, colocar aqui esse vídeo aqui, mostrando pra vocês como que eles, por eles, né? Eles são uma criança, eles interagem com um com o outro, né? Então, assim, eles são crianças que eles têm o gosto deles, eles têm, né, as alegrias dele, eles também têm as frustrações dele, como qualquer pessoa, qualquer ser humano tem, né? No dia, na vida diária.
E isso é muito bacana da gente ver, gente, que eles são pessoas, eles são um indivíduo que merece respeito, né? Eles são seres humanos, então eles merecem muito amor, muito respeito, gente. E não merece o preconceito das pessoas ignorar. Tem muitas pessoas que ignoram, gente, ignoram porque eles têm um transtorno, ignoram porque eles são autistas, ignora, deixa de lado, né, porque eles têm um transtorno, pessoas que não são capazes de dar um bom dia para eles, né. Existem muitas pessoas que fazem isso, né? Não falar com eles, oi, tudo bem? Como é que você está? Eles sabem, gente, eles sabem dizer, oi, tô bem, entendeu? Eles querem também esse envolvimento com a sociedade, eles querem ser valorizados como pessoas. Gente, eles querem também ser amados, também, os autistas também querem ser amados, querem ser vistos, querem que as pessoas olhem para eles, querem que as pessoas aplaudam, valorizem o trabalho deles, que eles também têm muitas coisas, habilidades, eles têm muitas coisas que eles sabem fazer, gente. É isso aí, gente. Então, uma das maiores curiosidades que eu acho, que eu quero deixar aqui para vocês, como é conviver com pessoas PCDs, uma das maiores dificuldades, curiosidades, né, que eu posso dizer aqui para vocês nesse conteúdo de hoje, é que os autistas, eles amam, os autistas, eles comem, os autistas, eles têm as necessidades básicas deles diárias, né? Eles fazem tudo isso, gente, eles sorriem, eles têm medo, entendeu? E eles são pessoas dentro da normalidade deles, normais, entendeu? E eles podem ser muito felizes ao nosso lado, quando nós demos essa oportunidade para eles. Quando a gente for capazes de amar eles de verdade, eles serão capazes de viver tudo isso conosco. É uma das maiores curiosidades que eu acho que as pessoas não têm sobre essa realidade. Acho que por eles serem PCDs, eles têm que ficar trancados lá dentro do quarto, gente. Escondido. Não. Não esconda seu PCD, gente. Traga ele para fora. Mostre o rosto dele. Arrume o cabelo dele, gente. Coloque uma roupa bonita no seu PCD. Leve ele pra rua, seu PCD. Ame de verdade, seu filho, sua filha PCD. Porque eles merecem muito amor. Então, gente, se você gostou desse conteúdo, ajudou muito você, já não, se inscreve aqui no canal, né? Compartilha com muitas pessoas esse conteúdo, porque é um conteúdo de relevância que vale muito a pena hoje em dia a gente levar essa informação para outras famílias, porque existem muitas pessoas que não entendem a realidade de ter pessoas PCD dentro de casa, existem muitas pessoas que acham que é uma coisa que é impossível também, pessoas que não têm paciência com os PCDs, né? Então, gente, compartilha esse conteúdo para que as pessoas entendam, né? Que existe meios, né? E existem condições e que é possível sim ter uma vida com amor, com dignidade, com paciência, um lar em paz, um lar com tranquilidade, com felicidade com seus filhos PCDs dentro de casa, gente. Então, ó, curte bastante esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, muito obrigada por você ter estado aqui comigo nesse conteúdo, gente, ó. Até o próximo vídeo, deixo aqui pra vocês, gente, minha gratidão, muito mesmo aqui pro canal, ajuda a gente a chegar lá nas 4.000 horas, que é muito importante, eu faço isso pelos meus filhos PCDs, é por eles que eu corro atrás, que eu luto todo dia, por eles. Então, gente, ó, o nosso carinho, o nosso abraço pra vocês, fica com Deus, até o próximo vídeo, gente, tchau.